O Grêmio ficou no empate aqui na Arena com o Corinthians, em um bom jogo de futebol, mas num resultado frustrante para o torcedor. Fica aquele gosto de que podia mais, e de fato podia, por determinados momentos da partida. A gente vai falar sobre como foi o desempenho gremista, algumas estratégias que começam a ficar para trás, e o adeus que o Mano Menezes deu nesta noite aqui na Arena. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 1, Corinthians 1, Campeonato Brasileiro. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio ficou no empate, não é o melhor dos resultados, por óbvio, mas dentro do contexto, dentro do que representa o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não pode ficar se lamentando demais. Foi um bom jogo de futebol, num duelo equilibrado entre as duas equipes. O Corinthians com muitos desfalques, é verdade, mas com algumas individualidades brilhando em campo. A gente precisa falar do jogo que o Garro fez aqui na Arena, um excelente jogador de futebol, voltando agora aos gramados, depois de um longo tempo parado. Tem também como destaque individual o Thales Magno, o jogador mais importante no ataque do Corinthians nesta noite. E o Grêmio soube lidar com essas adversidades, com esses adversários que são extremamente inteligentes. Acho que fecha o primeiro semestre com uma notícia positiva para o torcedor do Grêmio, tá? Vamos tentar começar a olhar pelo copo meio cheio e depois a gente vai lá para o outro lado. O Grêmio defensivamente evoluiu sob o comando do técnico Mano Menezes. O Grêmio deu um passo à frente, é uma defesa sólida. O gol sofrido aqui na Arena hoje, gol marcado pelo Bidon, é um golaço, né, aquele gol que o cara vai chutar 10, vai acertar uma. O Volpi está completamente desculpado pelo gol sofrido aqui, foi um golaço, repito, na gaveta, uma paulada de fora da área, não tem muito o que fazer quando o cara acerta um chute desses. E no contexto geral, o comportamento foi positivo, o Grêmio criou oportunidades, logo aos 3 minutos o Bright White teve a chance de abrir o placar depois de uma cabeçada do Gustavo Martins, o Grêmio criou outras chances, conseguiu aproveitar numa baita jogada do Alisson, que é um capítulo à parte neste jogo especificamente. Acho que esse duelo contra o Corinthians pode ser considerado o jogo da afirmação do Alisson. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o potencial desse garoto, essa dúvida ela precisa ser completamente excluída depois do jogo de hoje. É titular, é o cara que vai comandar o ataque no segundo semestre do ano. O Alisson é um garoto que me parece hoje preparado para o desafio e só saiu aos 20 minutos do segundo tempo porque cansou. E cansou porque o Grêmio era um time desequilibrado na primeira etapa. Atacou muito pelo lado direito, usou e abusou da qualidade do Alisson e colheu o resultado, né? O Alisson ele faz em duas movimentações exatamente a mesma jogada. Corredor pelo lado direito, velocidade, ganha do adversário na individualidade, faz o cruzamento para dentro. Na primeira delas, o Cristaldo passou da bola e o passe acabou sendo muito para trás. Na segunda, que é o lançamento do Thiago Volpi, o Alisson ele serve o Bright White para fazer o gol. O Bright White não tinha o direito de perder o gol naquela oportunidade, porque, cara, foi, né, chamado mamão com açúcar ali. O Alisson foi o grande nome do jogo, o melhor em campo pelo lado do Grêmio, sem dúvida nenhuma, e é a grande notícia que o Grêmio tem para o segundo semestre, sem dúvida nenhuma. O time do Grêmio começa com o Alisson no ataque para o segundo semestre. Eu acho que essa é a lição que o Mano precisa tirar desses últimos jogos. Tem coisas que precisam evoluir, evidentemente, tá? E o empate com o Corinthians passa muito, de novo, pelo meio-campo criativo que o Grêmio não tem. O Cristaldo ele tem recebido oportunidades recentes, o próprio Mano falou sobre isso, sobre dar sequência para o Cristaldo, e ele é um cara que não consegue confirmar. Recentemente teve uma grande atuação aqui na Arena, todo mundo levantou, aplaudiu, disse, vai ressurgir e tal, aquela coisa, mas o Cristaldo ele é um jogador que vive dessa expectativa, né? Ele vive de lampejos. Ora bons jogos, ora jogos onde ele não aparece. Ora jogos onde ele resolve, aí chega no momento decisivo ou no jogo grande, ele acaba não conseguindo cumprir com todas as expectativas. Para mim, o Cristaldo ele tem um diagnóstico, ele não é o jogador que o Grêmio precisa. O movimento que o Grêmio fez no mercado agora de contratar o Alex Santana e essa ideia que o Mano tem vazado no bastidor, e já disse inclusive em entrevista, de jogar com um tripé de meio-campistas, com Alex Santana, Vilha Sante e um primeiro volante a contratar. Para mim ela é perfeitamente compreensível quando eu olho para campo e vejo o Cristaldo simplesmente caminhando e não articulando porcaria nenhuma.
O Mano, ele tá cada vez mais pensando num time reativo, num time que se prepara para defender e para depois contra-atacar. E foi muito o que fez contra o Corinthians. Só que fez, em vários momentos, com 10, porque o Cristaldo não participa dessa etapa de transição, ou porque não tem velocidade, ou porque está posicionado de uma maneira equivocada. Tecnicamente, com a bola no pé, é maravilhoso, mas se não correr atrás dela, se não aparecer para o jogo, não adianta absolutamente nada. Tanto que o Grêmio melhora, né? E a evolução do Grêmio dentro do confronto é quando entra o Riquelme, um pouco mais dinâmico, tentando aparecer, jogou pouco tempo, é verdade, mas se coloca no jogo, né? Ele interage com a bola, interage com os companheiros. Então existe aquela expectativa de se criar alguma coisa quando tem um jogador nesse patamar de participação, de intensidade, coisa que o Cristaldo acaba não entregando. Eu sou muito crítico do Cristaldo, tá? Eu olho para dentro de campo, por exemplo, e vejo o Pavon sendo vaiado pelo torcedor e eu digo, tem razão, o torcedor tem razão de ter bronca com o Pavon. O Pavon é um cara que tem dificuldades para acertar, mas o Pavon se entrega. Eu olho para o Cristaldo, não vejo nem entrega. Eu vejo qualidade, mas eu não vejo entrega. Isso acaba me incomodando. Essa falta de participação ofensiva de um cara que tem talento, mas não consegue colocá-lo em prática e resolver um jogo como o de hoje, me incomoda bastante. E é por isso que, vendo esse jogo, vendo esse empate, fica muito claro, tá? O Mano Menezes hoje se despediu desse time, se despediu desse modelo de equipe, desse modelo de ideia, tá? O Mano, ele vai para um próximo passo a partir de agora. O Grêmio teve uma semana de treinamentos e a resposta ela foi muito satisfatória. A gente viu em alguns momentos aqui um bom futebol. A bola começou a rolar, foram 8 minutos de domínio completo do Grêmio, depois o jogo deu uma equilibrada, depois o Grêmio recuperou esse domínio. O Mano, com treinamento e trabalho, ele consegue dar resultado. E para mim o jogo contra o Corinthians é uma prova disso. Era um bom adversário do outro lado e o Grêmio foi organizado e fez um jogo de igual para igual. Eu sei, repito, era um Corinthians desfalcado, mas foi um jogo de igual para igual. A partir de agora, o Mano começa a pensar uma nova etapa de Grêmio. E a partir daí, alguns jogadores certamente vão perder espaço. Eu acho que Cristaldo está nessa lista, Pavon está nessa lista. A gente pode olhar um pouco para os lados do campo, né? Discutir algumas questões aí, o que não foi bem, o que precisa explicar essa volta para o Brasil e tudo aquilo que foi falado em torno dele não querer retornar. Ele voltou de carro, gente. Eu vou falar mais sobre isso no diário, mas ele voltou de carro. Consequência, pediu para sair no primeiro tempo, sentiu a musculatura, estava com dores. Como assim um atleta profissional chega na madrugada do jogo de carro? Que organização é essa, né? Será que a imprensa realmente estava mentindo a respeito da informação de que ele não queria voltar para o Brasil? De que ele não tinha voos para Porto Alegre agendados? Será que era mentira? Por que voltou de carro na madrugada? Mas enfim, esse é um papo para uma outra hora. Muita coisa precisa mudar, mas o Grêmio me parece estar no caminho certo. Era melhor ter vencido. Que bom que não perdeu. O empate, ele dá aquele tom meio cinza. Não é preto, não é branco, mas pelo menos mostra que existe um caminho, existem coisas ruins, existem coisas boas e o trabalho agora precisa ser executado no segundo semestre. Vai mudar. Nomes, postura, pelo menos essa é a promessa. Eu quero a tua opinião sobre o jogo. O que você achou? Melhores em campo. Alisson, o primeiro para mim, sem dúvida nenhuma. Gostei bastante do jogo do Gustavo Martins, mas ele tem que melhorar no aspecto de linha. Em alguns momentos ele dá espaço para que o cara fique em posição legal. O gol do Corinthians tem um pouco disso, o Gustavo ele fica e aí no movimento da linha do impedimento o Bidon acaba ficando em posição legal. E cara, olhando a terceira posição ali dos melhores em campo, eu coloco o Vila Sante, gostei muito do jogo do Vila, tá? O Vila depois de um primeiro semestre oscilante, de um primeiro semestre custoso, ele me parece estar voltando a jogar um bom futebol. Eu quero a tua opinião, eu vou ler todos os comentários. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.